Jesus, estamos mais uma vez na sua presença para ouvir a sua palavra. Nós somos muito agradecidos pela presença dessa espiritualidade amiga que caminha junto conosco para nos intuir, para crescermos junto. Isso é muito gratificante. Agradecemos pela oportunidade dos nossos irmãos que às vezes podem estar passando aqui hoje pela primeira vez, sejam irmãos encarnados ou desencarnados, mas que necessita dessa sua palavra. Que essa palavra possa chegar a quem necessita dela e que as mentes que, ao ouvi-la, pode então se expandir, tirar a reflexão necessária, sobretudo o entendimento que precisa. Jesus, pedimos que continue conosco, derramando sobre nós as bênçãos que cada um de nós precisar. Pedimos que permita que a espiritualidade amiga fluidifique a nossa água, derrame sobre ela as bênçãos que cada um de nós precisa para o corpo físico, precisa para o corpo espiritual, para que possa nos equilibrar, para que possa nos encher de energia positiva, dando-nos mais um gás, né? Dando-nos mais uma carga para poder continuar suportando os nossos dias, trilhando o melhor caminho, tomando as melhores decisões. Jesus, a nossa mente está aberta, a nossa casa está aberta, pode entrar, porque nós estamos prontos para ouvir a sua palavra. Nosso evangelho está no capítulo 21, item 1. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Capítulo 21, item 1. Nós vamos passar pelo item 1, 2 e 3. Reconhece-se a árvore pelo fruto. O meu está mais precisamente na página 196. Capítulo 21. O item é o 1. Está no capítulo Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item 1, reconhece-se a árvore pelo fruto. A Cris já encontrou? Solange também ok? Luciana ok? Acho que já deu, né, para todo mundo. Edileuza. Maria da Glória, tudo bem? Luciana já encontrou, né? Vamos lá, gente? Então vamos à leitura, né? Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 1. Reconhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se cortam cachos de uva sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. São Lucas, capítulo 6, versículo 43, 44 e 45. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de pele de ovelhas, e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. São Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20.
Guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sobre meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas, e porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não o creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. São Mateus, capítulo 24, versículo 4, 5, 11, 12, 13, 23 e 24. E São Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. O evangelho de hoje vem nos dizer e nos lembrar da árvore do bom fruto, né? Quando a gente lê o título, reconhece-se a árvore pelo fruto, nós caímos e lembramos daquele ditado popular que fala: o fruto não cai longe da árvore, né? Então a gente identifica-se logo a árvore pelo fruto. E quando a gente fala fruto, a gente tem uma tendência em lembrar de quê? Dos filhos, né? Então, a gente se coloca como uma árvore e coloca os filhos que estão no bom caminho, bons frutos. Mas o Evangelho nos convida a ir além. Quando o Evangelho fala aqui que o homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração e o mal tira as más, nós voltamos esse fruto, esse bom fruto, a árvore sadia, a nós mesmos. Nós não voltamos esse fruto para os nossos amigos, nem tampouco para nossos filhos, nem para os nossos parentes, mas nós precisamos olhar para nós. Será que nós estamos sendo um bom fruto? Porque através das várias reencarnações, através de dia após dia, também nos são dada a oportunidade de melhorarmos. Ao final do dia, nós temos a oportunidade de fazer como o homem de bem, olhar para si só. Qual é o caminho que eu estou trilhando? Dentro desses caminhos, quais as consequências me hão de vir? Então, o Evangelho nos chama a olhar para nós. E nos chama também a olhar para o outro, para identificar aquilo que é falso no nosso caminho. Porque a gente conhece a boa árvore pelos frutos que ela dá, mas nós também reconhecemos o homem de bem pela conduta que ele tem diariamente. Então, daí a gente consegue distinguir os frutos desse homem. Então, nós precisamos ter esse olhar sempre. Jesus vem nos dizendo, né? Para que a gente não acredite em tudo que está em nossa volta, para que nós não nos percamos nos dogmas que foram instituídos na sociedade. Já é tempo de raciocinar, já é tempo de ter a nossa fé viva, mas, sobretudo, com raciocínio, com reflexão, buscando uma certa veracidade, pelo menos uma veracidade dentro da sabedoria que cada um de nós temos hoje. Nós vamos passar na nossa caminhada terrena por vários espinhos, isso é certo. Mas esses espinhos nós precisamos enxergá-los como oportunidade de crescimento. Quando a oportunidade de crescimento nos vem, nós precisamos fazer diferente. Nós precisamos tirar dela um determinado aprendizado, porque só assim a gente vai o quê? Avançar. Dar um passo
à frente. Então, todas as vezes que vocês ouvirem, né, que a árvore e os seus bons frutos, não lembre só dos filhos, não lembre só daqueles que estão em volta, não lembre somente do fruto, mas lembre da árvore que um dia foi semente, que um dia nessa semente também foi fruto e que precisou passar por um longo processo, precisou ter discernimento na sua caminhada para poder hoje estar dando bons frutos. Que Jesus possa estar conosco e nos dar a cada dia, com a sua paciência, a oportunidade de frutificar, a oportunidade de crescer, a oportunidade de ser bom, a oportunidade de ter discernimento, a oportunidade de, antes de olhar para o outro, olhar para nós. Será que eu tenho sido um bom fruto? Quais as consequências eu quero trilhar lá na frente? Que as nossas decisões possam ser tomadas com consciência, pelo menos refletindo com a pouca ou com a muita sabedoria que nós temos, mas é só assim que nós vamos progredir um pouco a cada dia. Não nos enganemos, nem a nós mesmos, nem em relação ao outro, mas que nós possamos ser um pouco melhores a cada dia. A Solange Henrique dizendo: hoje é muito comum encontrar pessoas fazendo previsões de diversas formas, se aproveitando da inocência das pessoas que acreditam neles. É forma gananciosa de ganhar dinheiro e fama. Infelizmente, né, Solange? Olhando para esse lado, realmente é o que tem acontecido muito. Mas aí a gente estende também um pouco àquele que procura esse determinado tipo de coisa, né? Talvez não seria melhor, dentro de um raciocínio, dentro da sua fé, buscar uma compreensão para as coisas? Porque quando eu busco uma compreensão, quando eu busco então entender, eu tenho uma fé firme. Nessa fé firme eu coloco o raciocínio. Dentro desse raciocínio eu jogo por terra dogmas. Eu aprendo a discutir sobre o assunto e a não aceitar qualquer verdade. Porque se existe até hoje esses falsos profetas nesse sentido que você está colocando, é porque tem aqueles que fomentam, é aqueles que de uma certa forma está ali a todo vapor indo na mesma direção, né? Então, se existe isso, é porque existe quem também alimenta, né? E infelizmente, né? São casos aí que a gente olha e são dignos mesmo de misericórdia, porque vão, acreditam fielmente, adoram continuar daquela forma, se estão sendo enganados, querem continuar enganados por alguma razão, né? E já é tempo da gente raciocinar. Nós conversamos aqui todos os dias sobre isso, quando Jesus nos chama para a vinha, Jesus nos chama a trabalhar em nós mesmos, a sair dessa cegueira. Hoje, abrindo aspas um pouco, eu recebi uma pergunta, até era de um vídeo, dizendo o seguinte: a pergunta estava sendo feita para um padre, e perguntava o padre o seguinte: padre, eu sou coroinha, eu comungo, eu vou à igreja católica, e etc., mas eu acredito e confio muito no Espiritismo, isso é pecado? E o padre, né, veio com a ideia dele, dizendo que eles não são reencarnacionistas, que eles acreditam na ressurreição, né? Que se ele é coroinha, se ele está dentro da igreja, se ele frequenta a igreja, ele não pode frequentar nenhum outro ambiente, né? E que um não casaria com o outro, e que de fato era um pecado muito grande aquele que está dentro da igreja está frequentando ou estudando ou acreditando no espiritismo, né? E quiseram saber a minha opinião sobre isso. Então, a minha opinião é muito simples.
né? Enquanto um determina que é pecado você conhecer o que é uma outra doutrina ou religião, ou seja lá o que for, enquanto um diz que é pecado, eu teimo em dizer que é uma fé raciocinada, né? Então eu acho que de fato, quando um véu é tirado ou quando esse véu ainda permanece, é impossível um continuar, né, dentro do outro ou seguindo o outro. Porque ou eu vou encontrar verdades ou eu vou continuar na minha crença. É errado você estar. Não, as igrejas todas as religiões, todas as doutrinas são muito válidas para o ser humano, para a sociedade. Por quê? Porque cada um da sociedade está em um ponto de evolução. Cada um exerce a sua fé de acordo com o ponto de evolução em que ele se encontra. E não estou aqui dizendo que nós espíritas estamos acima de alguém. Nós estamos em desenvolvimento. Nós estamos em constante evolução. O que nós somos hoje, amanhã nós não seremos mais. Porque nós vamos procurar o quê? Nos melhorar. Agora, se eu estou no Espiritismo, mas eu quero conhecer o que é o catolicismo, isso não é pecado jamais. Isso só mostra que eu estou raciocinando, que eu quero refletir, que eu quero comparar uma com a outra. Eu quero dizer, eu quero ver quem tem mais verdade dentro da sabedoria e do entendimento que eu tenho hoje. Pecado é a conduta que eu tenho, que fere, que não cresço, que atrapalha o outro. Pecado é eu estar dentro de uma igreja e estar ali cheio de ódio, de raiva, de inveja. A primeira que entra na porta, tá todo mundo reparando a roupa que veste, o corpo que tem, se quer ser igual, se quer ser diferente, se vai criticar ou se não vai. Esse não é o teor. Não é isso que Jesus espera de nós. Jesus espera que a gente cresça, que a gente trabalhe em nós mesmos primeiramente, que nós possamos entender que nós somos cheios de defeito, que nós somos espíritos errantes, que nós todos somos dignos de misericórdia. Então, as pessoas ainda estão muito entregues a dogmas, ou seja, a pensamentos taxativos. É isso, pronto, acabou, e daqui não cabe discussão. Se você fizer certa coisa, se você misturar determinadas coisas, você vai para o céu ou você vai para o inferno, seja lá das contas. E já é tempo da gente sair desses pensamentos. Já é tempo da gente raciocinar sobre tudo que está à nossa volta, né? Acreditar na questão espiritual é acreditar em nós mesmos, porque nós somos espíritos. Ler, querer saber sobre a vida espiritual pós a morte, o que o Espiritismo levanta tanto a bandeira, é querer saber o nosso caminho, porque é esse caminho que nos chega e está mais perto a cada dia. Será que quando a gente desencarnar, nós vamos dormir o sono ad eterno e pronto, acabou? Ou a vida continua? Ou nós vamos continuar em pleno desenvolvimento? Será que nós vamos para o céu ou vamos para o inferno? Nós vamos ficar junto de Jesus? Eu vou ficar junto de Jesus? Eu sou como Jesus? Eu tenho as mesmas atitudes de Jesus? A minha moral já se igualou a Jesus? Ou eu prefiro acreditar que há várias moradas na casa do meu pai e eu vou para onde o meu coração está vibrando? Então, são assuntos que carecem e necessitam de discussão, sim. E eu bato na tecla para vocês aqui sempre, eu sempre disse isso. Se você se sente à vontade dentro de uma igreja católica, vá para uma igreja católica, vá exercitar a sua fé. Se lá você acha que a sua fé é mais forte, é mais firme, é mais raciocinada, é ali que você consegue, de fato, uma conexão com o alto.
Não quero ficar aqui no kardecismo, eu quero ir para a Umbanda. Vá para onde a sua fé está firme, desde que você esteja no bom caminho, desde que você não esteja prejudicando ninguém. Eu quero ir para uma sinagoga, eu quero ir para uma igreja evangélica. Vá, vá. E aonde você estiver, você estude, você reforce a sua fé, você procure melhorar-se, você procure, de fato, pegar a palavra de Jesus e tentar colocar no seu cotidiano, pelo menos tentar. Porque nós ainda somos errantes e nós vamos cair inúmeras vezes. O conhecimento, conhecer para poder aprender e entender, nunca foi e nunca será pecado algum. Então, são coisas que, no meu olhar, são coisas distorcidas, que vêm como dogmas para poder moldar uma sociedade, moldar pessoas que já não estão mais encapsuladas. A cada dia que passa, nós estamos pensando mais. Por isso as pessoas estão dispersando. Hoje você já não vê mais igrejas lotadas como era antes. Cada um está procurando, nós estamos procurando nos enraizar em algo que verdadeiramente nos responde, né? Em algo mais firme. O Espiritismo está aí, tem verdade absoluta? Jamais. Porque nós sabemos que à medida que a gente se desenvolve, novas coisas vão vindo. Então, aquilo que nós aprendemos lá atrás, daqui a pouco, já ficou pequeno perto do desenvolvimento que a gente vai atingindo. E assim sucessivamente, né? Deus quer seus filhos pelo coração e não pelo que eles vestem. É verdade, né, Graça? E hoje em dia as pessoas estão muito paradas, né? Nesse sentido da moral. O pessoal está olhando muito para o material, né? É pecado olhar para o material, vamos dizer assim, né? Não é pecado, né? Não é proibido. Mas nós não podemos esquecer o espiritual, e o que hoje mais acontece é isso. Esquece um lado e se dedica inteiramente ao outro. E aí não se desenvolve. E aí, quando tem a morte do corpo físico, se vê aí nas trilhas aí do umbral. Porque não aprendeu que precisa desprender-se da raiva, da inveja, do egoísmo, do materialismo. O materialismo, quando ele é exagerado, quando ele é exacerbado, ele é tão prejudicial que quando você fecha os olhos do seu corpo físico, você pode continuar preso ao corpo físico devido à materialidade que você carrega. Então é tempo de discernir, é tempo de conhecer. Nós temos sede de conhecimento. Eu quero conhecer todas as religiões, quero. Me tragam todas, que eu quero ler sobre todas, né? Já li sobre algumas, mas se tiver mais, pode trazer. Eu quero entender, porque quando eu leio sobre todas elas, eu consigo identificar em que ponto da evolução eu estou, né? Aonde eu quero ficar? O que importa é que eu preciso exercitar essa minha fé. É que eu preciso entender que eu sou parte de um todo chamado Deus. Eu preciso entender o caminho que eu vou seguir, eu preciso entender quem eu sou. Então, eu fico onde eu encontro mais respostas, onde eu encontro as respostas de acordo com o entendimento que eu tenho hoje. Se o entendimento que eu tenho hoje me leva para uma religião ou doutrina diferente, desde que eu não faça mal a ninguém, ótimo, fique lá. Exercite, cresça, amadureça, faça o bem, trabalhe na caridade, na beneficência e segue seu caminho. E tá tudo certo, né? Agora, esse negócio de limitar as pessoas, nós queremos é que os véus sejam tirados mesmos, né? É isso que a gente quer.
é que a verdade venha para a gente, cada vez mais aberta, né? A Helena dizendo: somos nós mesmos que dá audiência para que aconteça. É verdade, com certeza. Vamos ver aqui. A Cris, esses enganadores existem porque existem os ignorantes, ignorantes no sentido de falta de conhecimento. Acabam se enfiando no fanatismo e tudo vira uma questão de oportunismo. Infelizmente, são muito aproveitadores. A Silvia Leones reconhece a árvore pelos bons frutos. As nossas boas ações são os bons frutos que colheremos. As nossas más ações se fazem desnecessárias. Podemos cortá-las de nossa caminhada, ou seja, os bons profetas é que garante o reino do céu. Com certeza, né, Silvia? Aquilo que é bom, a gente faz frutificar, florescer. Aquilo que é ruim, a gente corta, porque a gente não precisa, né? A gente vai nos moldando, vai lapidando, né? Vai retirando aí, então, essas arestas, né? A Luciana, somos e seremos tudo aquilo que deixamos germinar dentro de nós. E isso vai direcionar nossos atos, nossas escolhas e os caminhos que escolheremos trilhar. Que tenhamos discernimento e sabedoria para cultivarmos dentro de nós as boas sementes. É o discernimento que a gente precisa, né? É a sabedoria que a gente precisa para trilhar o bom caminho. E esse discernimento a gente só vai adquirindo com o quê? Com conhecimento, com oportunidade, com sede de estudar, de refletir, de entender, né? A Claudionete, são muitos que aproveitam da ingenuidade das pessoas e a maioria dessas religiões está virando fanatismo. Fazem uma lavagem cerebral, as pessoas ficam com a fé abalada, mas elas nem percebem que ao invés de estar próximo de Deus, elas se afastam. Com certeza, porque aquilo que nos limita, que nos deprime, aquilo, né, que vira de uma certa forma fanatismo, nos afasta de Deus, nos afasta de Jesus. Que nós possamos ter um pouco mais de discernimento, que nós possamos refletir, que quando uma palavra for nos dita, que nós possamos primeiramente parar e raciocinar, porque nós temos capacidade para isso, né? Então a gente precisa falar para a gente mesmo o seguinte: dentro do entendimento que eu tenho hoje, deixa eu raciocinar sobre essa fala, para aí então, a partir do raciocínio dessa fala, eu dar algum juízo de valor. E esse juízo de valor não é para diminuir ninguém, mas para, dentro da sabedoria e discernimento que eu tenho, dentro das oportunidades que foram me dadas na vida, nesse caminhar da eternidade, eu possa entender, possa saber aquilo para mim, dentro dos meus princípios, está correto, está errado, está equivocado, está um pouco atrasado, está um pouco mais à frente, qual é o ponto onde eu estou, né? E assim nós vamos trilhando sempre o bom caminho, né? Vamos encerrar? Jesus, mais uma vez nós estamos agradecidos pelo evangelho de hoje. Agradecemos a espiritualidade amiga presente, agradecemos todos os encarnados presentes, agradecemos aos mentores que sempre estão aqui, né? Independente daqueles que vêm para ver a palavra, esses mentores estão aqui trabalhando incessantemente, nos intuindo, tentando colocar as palavras certas para que possa atingir de fato nosso coração, a nossa mente e que nós, a partir do nosso livre-arbítrio, possamos tirar as nossas próprias conclusões, porque nós somos capazes de refletir e de tirar, né, a ideia central de tudo que nos chega. Então, que nossa água, a água que não tenha sido fluidificada, magnetizada, que possa estar com a energia que cada um de nós esteja necessitando. Gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Uma noite abençoada. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau!